No vídeo de hoje, eu vou te trazer uma solução de slider gratuita para você poder substituir aí o Revolution Slider. Eu estou falando do Depicter Slider, uma ferramenta gratuita muito interessante que você pode incorporar hoje mesmo dentro dos seus projetos WordPress. Quer aprender a dominar essa ferramenta? Vem comigo. Bem, pessoal, sem perder tempo, já vamos direto ao ponto. Você pode ver que eu estou em uma instalação, né, em um site de teste, tá certo? Mas isso não impede nada. E eu já vou vir aqui, ó, em plugins, adicionar novo plugin e eu vou pesquisar pelo plugin Depicter. Veja só, ele vai trazer aqui para mim, ó, e eu vou clicar para instalar e ativar ele agora mesmo. Ó, vamos ativar aqui. E ele vai aparecer aqui para mim já, ó, aqui no final, ó, a última opção. E a gente tem, né, algumas configuraçõezinhas para a gente ver, vamos conhecer ele primeiro. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode vir é aqui no dashboard dele. Vamos ver o que ele apresenta para a gente. Veja só, eu não tenho nenhum slider, então eu já tenho a opção de importar um slider, caso eu tenha de outro site, né? Ou eu tenho a opção de criar um slider novo. Lembrando que esse plugin ele está na versão gratuita, né? A gente está usando ele na versão free, mas ele também tem a versão paga, como a maioria dos plugins WordPress. A gente tem aí a versão gratuita e a versão paga com mais opções, né? Com templates prontos, tudo configuradinho para gente, enfim. Então, se você não quiser perder tempo criando do zero, você pode, né, importar um pronto, né, um slider pronto. Aqui mesmo, na versão gratuita, ele já oferece, eu vou te mostrar. Mas você também tem uma outra gama de sliders prontos, assinando aí a versão paga. Então vamos lá. A gente ignora esses banners aqui. Então aqui a gente já tem essa primeira tela. Ok. Aqui embaixo, vou continuar aqui pelo menu primeiro, né? Vamos fazer uma análise aqui completa. A gente tem a opção aqui de adicionar um novo slider. Veja só. E aí, onde eu falei para você, mesmo na versão gratuita, esse slider é muito interessante. Ele tem uma opção para você criar em branco, né, do zero. Ele tem uma opção aqui para você usar inteligência artificial. Ele tem outras opções aqui, ó, veja só. Dependendo do tipo de negócio, você pode escolher aqui, ó, ele tem N opções. E você pode também filtrar aqui por essa categoria. Vamos supor que você tem uma empresa, né, quer criar um slider para um site institucional. Então, você pode vir aqui em Business, você vai ter somente 110 modelos. Ó. Vai rolando aqui, ele vai trazendo aqui vários modelos. Aqui ele também tem a opção de Post Slider, para quando você tem um blog, né, dentro do seu site, para que você possa importar o conteúdo em forma de um slider carrossel. Um detalhe bem interessante é o que? Com a versão gratuita, você consegue importar os posts do blog, tá certo? Aí a imagem vai pegar a imagem de destaque do artigo, o título do artigo, enfim. No entanto, se você adquirir a versão paga desse plugin, você consegue também importar de custom post types, né? Então vamos supor que você criou um custom post type do tipo serviço, do tipo imóveis, igual a gente fez lá no site de imobiliária. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards um link para você ver esse tutorial sobre criação de site para imobiliária. Muito bem. Aí o que acontece? Se você quiser importar desse tipo de conteúdo específico, né, dos custom post type, você pode. Esse plugin é sensacional, gostei muito dele. Ele tem aqui algumas opções para loja, veja só. O bacana é que se você não é designer, né, trava ali na hora de criar, a criatividade dá uma emperrada quando vê a tela em branco, ele tem esses modelos prontos. Essa é uma das grandes vantagens assim, que eu achei interessantíssimo, né? Então vamos lá, a gente tem aqui portfólio, opções com vídeo, veja só, para você colocar aí um vídeo animado, né, dentro aí, serviços e a parte de comida, né, para restaurante, coisa e tal. Muito bem, então aí a gente já viu que ele tem uma série de opções prontas já na versão gratuita. Beleza. Aqui a gente tem um menuzinho de suporte, que ele já abre o site, vai lá para o link, né, do Depicter, né, e você pode ver mais opções aqui, deixa eu clicar aqui no banner,
você ver mais sobre esse slider, né? Você tem a opção aqui de fazer o pagamento, ver os templates. Então, provavelmente aqui, quando você comprar, vai liberar muito mais ferramentas. O interessante é que você vai ter suporte da equipe técnica, né? Se você estiver tendo alguma dificuldade, isso é bem legal. Muito bem, então vamos voltar aqui. E a parte final aqui é as configurações, nada demais. Ele vem aqui só com um painelzinho, né, de adicionar o Google Fonts, ok. Opções de preload também. Então isso aqui você nem precisa configurar. Como eu já disse em outros vídeos, uma das grandes vantagens de você utilizar plugins no WordPress é justamente porque eles já vêm meio que pré-configurados, a maioria deles, né? Então vamos lá. Vamos seguir pelo passo normal. Eu vou vir aqui em adicionar um novo, né? Eu vou começar a criação de um novo slider, né? Do zero. Então, para isso, eu tenho a opção aqui, ó, criar em branco um slider. Então, é só eu vir aqui, clicar e ele já vai iniciar a interface de criação de um slider, né? Então, vamos lá, vamos seguir o passo a passo. Eu tenho aqui, ó, vou colocar slider homepage, né? Eu gosto de criar esse nome simplesmente porque eu vou deixar ele bem intuitivo. Esse slide só vai ficar na homepage. Muito bem. Slide content width, né? Ou seja, a largura do conteúdo do slide. Eu posso colocar aqui 1200, ou se eu quiser seguir a risca ali a medida do Elementor, né? 1140. Ok. A altura do slide está 700, eu gosto no máximo 600, tá legal? E aqui a gente tem algumas configurações muito importantes. Fred, o que é essa primeira opção aqui, ó, Full Width? Isso aqui está significando, né? Significa que o seu slide ele vai encostar nos dois lados da tela. Mas você configurou a largura de 1140. Sim, 1140 por conteúdo ficar centralizado, tá certo? Então, independente da largura do monitor do visitante do site, o conteúdo vai ser restrito a uma dimensão retangular de 1140 por 600 pixels de altura, tá certo? A gente também tem a opção aqui, ó, Full Screen, que vai ocupar a tela inteira, tá certo? E a gente tem a opção aqui, ó, Boxed, que aí vai ficar um quadradinho, bem assim, reservado com essas dimensões aqui, tá certo? Então, assim, para ficar mais interessante, eu gosto da opção Full Width, que encosta de um lado ao outro na tela. É a opção mais utilizada no momento aí. Então, eu vou criar agora, clicando aqui nesse botão azul, Create Slider. Muito bem, ele vai começar o processo aqui. Ele tem um tutorialzinho aqui no YouTube, mas não preocupa com isso aqui, porque eu já estou te mostrando, então relaxa. E aqui eu tenho a minha área de trabalho, veja só, ela está meio cortada aqui, a gente pode fechar a abinha aqui e abrir, porque aqui é meio que uma barra lateral parecida com a do Elementor, para você trabalhar, para você adicionar opções de ferramentas. Então, veja só que aqui ele já abre, já vamos mostrar sem perder tempo. Ele já abre aqui a opção de fotos. Esse é um detalhe muito interessante, porque ele traz imagens do Stock Fotos. Então, você pode trabalhar aí com imagens gratuitas, caso você ainda não tenha pesquisado e etc. Ok? Você também pode trabalhar com as suas fotos, tá certo? Pegando aí do seu repositório de imagens do seu site WordPress. Se você não tem nenhum, você pode clicar aqui e fazer o upload normal, como a gente sempre trabalha aí com WordPress. E aí você vem aqui, ó, selecionar arquivo e pega uma imagem do seu computador. Ou então você pode vir aqui em biblioteca de imagem e pegar alguma imagem que você tem aí no seu site. No entanto, como esse site é novo, eu não tenho nenhuma imagem no momento. Muito bem, então eu vou utilizar algumas dessas imagens, né, do Stock Fotos para poder colocar aqui no meu slider. Ok, agora a gente precisa definir um tema para poder criar o slider, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou trabalhar com a criação de um tema que eu conheço muito bem, né? Que vamos supor que a gente queira criar um slider aqui para promover um serviço de criação de sites. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, vamos pesquisar pela palavra-chave website. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente.
Muito bem, ele trouxe várias imagens aqui, né, de site, laptop, pessoas mexendo, ó. Achei essa imagem aqui bem interessante, essa aqui também. Ó, essa aqui também é bem bacana, tá certo? Então, assim, é interessante você escolher uma imagem. A minha dica, né, para essa situação, quando você for colocar a imagem aqui como imagem de fundo, uma imagem que seja mais no sentido paisagem, veja só. Nesse caso aqui, né, essa imagem aqui eu achei ela bem interessante, porque ela é mais horizontal, né? Então, assim, a gente pode trabalhar aqui, ó, arrastando e aumentando assim tranquilamente. Uma das vantagens do Depicter é justamente essa. Você pode colocar a imagem aqui, ó, editando assim, fazendo, né, através desses pontinhos aqui, você pode meio que dar um crop nela ou redimensionar ela, veja só, ó. Ela já vai meio que adaptando aí ao formato do slider. Agora, caso você queira colocar essa imagem de fundo para colocar textos por cima, você clica com o botão direito e você vai ter essa janelinha de opções aqui, ó. E você pode set as slide background, ou seja, você pode definir essa imagem como uma imagem de fundo para esse slide. Então você clicou aqui, ó, e ele já pegou para você. Aí, quando você tem, né, alguma coisa assim ativada, no caso aqui a gente está, né, com o slide apenas ativado, não tem nenhum outro objeto, nenhuma imagem, nenhum texto. A gente só configurou aqui uma imagem de fundo. Então aí a gente tem essa barra aqui, ó, na coluna, né, à direita. Então você pode aí, você vai ter mais opções. Deixa eu tirar minha foto aqui para a gente poder ver todas as opções que tem disponíveis aí para a gente poder trabalhar com a edição desse slide. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui, ó, o nome desse slide. Então eu posso nomear como eu fiz anteriormente, né? Eu coloquei o nome Slider Home e agora esse slide aqui eu posso colocar slide criação de site, ó, criação de site. Pronto. OK. Deixa eu apagar isso aqui, pronto. Eu posso definir uma imagem de fundo, uma cor de fundo, só que no caso aqui eu já estou trabalhando com uma imagem. A gente tem aqui o modo de preenchimento dessa imagem, então ele está com preenchimento cover, né? A gente tem aqui outros formatos de imagem, veja só, o content centralizado, apertadinho, né? Ele prensa a imagem toda aqui e ela meio que repetindo. Ela só não está mostrando aqui ela repetindo porque essa imagem é muito grande. Então o ideal é esse cover aqui. Por isso que eu falei para você escolher uma imagem que seja mais ou menos no formato do slide. Muito bem, a gente tem a posição aqui, ó. Se eu trabalhar aqui, eu posso meio que posicionar essa imagem. Eu não vou conseguir muito resultado posicionando ela ou para a esquerda ou para a direita, porque essa imagem já está preenchendo todas as dimensões. No entanto, como ela ainda tem espaço sobrando tanto em cima quanto embaixo, eu posso meio que configurar isso aí. Então, a melhor opção nessa situação aqui é manter ela centralizada, certo? Vamos continuar aqui, né, editando, né, ou vendo quais as opções. A gente ainda tem uma opção aqui de colocar um color overlay, que é uma corzinha por cima. Veja só, eu coloquei aqui, ó, vamos colocar um vermelho. Ah, Fred, mas tampou tudo. Calma, a gente tem essa segunda barrinha aqui, ó, é onde a gente pode trabalhar com a transparência, veja só. Isso aqui é muito interessante, principalmente se você quer colocar algum texto. Então você dá uma ofuscada na imagem de fundo e aí coloca um texto branco por cima, né? Coloca essa máscara aqui, né? Esse efeito aqui mais escurecido na imagem. E aí você tem um contraste bacana quando você coloca um texto aqui em branco, certo? Muito bem. Aqui você pode trabalhar o SEO, né? Colocar um SEO para essa imagem aqui. Ok, aqui a gente pode colocar um link nesse slide, né? Ou seja, quando a pessoa pôr o mouse em cima, em qualquer parte aqui, a gente pode colocar um link. A gente tem aqui algumas opções de efeito, mas só na versão Pro, né? Aquele efeito parallax, certo? Parar o slideshow nesse slide. Eu não gosto de ativar isso aqui porque é bom deixar o slide funcionando livremente. E esse slide ele vai ter a duração de 5 segundos, ou seja, ele vai ficar 5 segundos na tela, depois disso passa para o próximo slide. Muito bem, então
a gente viu aqui a primeira barrinha, né, de configuração do slide. Lembrando que essa barrinha de edição aqui, ela muda conforme o elemento que você estiver trabalhando aqui, editando, né? Se eu for colocar um texto aqui, você vai ver mais para frente que essa barrinha aqui, essa coluna vai mudar. Ok, vamos aqui para algumas opções avançadas, né? Onde a gente tem aqui opção de content, aquela opção que eu coloquei, né? Da largura do conteúdo. Aqui tá dando uma cortada, porque o slide é maior. Então tem até um scrollzinho aqui embaixo, ó. Pronto, agora dá para ver tudo. Aí aqui eu configurei lá no início de 1140, certo? Por 600. Então você tem a opção de customizar esse slide separadamente dos outros. Então você tem aqui essa opção. No caso, eu quero que todos os slides deste slider homepage sejam iguais. Então eu vou desabilitar aqui. A opção de animação, ela está desabilitada porque está ativa somente na versão Pro. Então aqui a gente não vai ver nada referente a isso. Um outro detalhe é o data sources, né? Ou seja, de onde ele vai buscar informações. A gente tem aqui, ó, somente, como eu disse no início do vídeo, a opção de trabalhar com posts, né? Então, assim, você pode transformar, você pode criar um slider usando os conteúdos publicados no blog. No entanto, você pode ver que ele tem uma série de opções, e até opções que vão sair em breve, de tipos de conteúdo diferente, tá certo? Até produtos, caso você esteja trabalhando com um slider para uma loja virtual. No entanto, só se você pagar e comprar a versão Pro, certo? Muito bem. Depois que a gente viu isso aqui, a gente tem também algumas opções aqui em cima. Vamos por partes, né? Então, depois que a gente viu todas as opções de slide, de edição do slide, eu ainda não estou trabalhando nem com texto, nem com vídeo, nem com shapes, botões, nem controles. Eu estou ainda só no slide. A gente viu as opções que a gente tem aqui. A gente tem opções de visualização do tablet, veja só, e do celular, do smartphone, tá certo? Então, a gente tem essas opções de ver no responsivo, beleza? E caso você queira publicar, a gente já tem um botãozinho aqui piscando, né? Que é o botãozinho de publish ou publicar. Então você clica nele e aí você tem a opção de publicar as alterações que você fez. Ele até notifica aqui falando que você ainda tem coisas que não foram publicadas, né? Um outro detalhe interessante é que você pode trabalhar com ele na versão shortcode, ou seja, você copia esse código aqui e cola em uma determinada parte da página do site, ele vai aparecer. Ou se você for programador, você pode copiar a tag PHP dele, ok? Muito bem, eu não vou publicar agora porque a gente praticamente não fez nada, né? Então eu vou criar mais um pouquinho aqui, ok? Então vou ajustar a tela aqui, ó, para a gente ver o content area certinho. Dentro desse pontilhado aqui, né, é onde vão ficar as informações. Então vamos lá, agora eu vou vir aqui em textos, e quando eu clico aqui, ele traz uma série de opções. Ó, eu tenho título, certo? Subtítulo e texto em forma de parágrafo. Ou ele já traz algumas combinações para mim. Veja só, eu tenho algumas combinações aqui que eu posso arrastar, né, ou clicar, ele já vai adicionar aqui para mim para eu ter mais comodidade. Como eu disse, esse plugin ele facilita muito essa questão de, para quem não é designer, não entende muito bem, né, de configuração de fonte, né, estilo tipográfico, etc. Então ele já ajuda bastante. Agora, caso você tenha, é só vir aqui, ó, clicou, ele já adicionou. Então eu vou vir aqui, ó. O interessante também é que quando você clica e arrasta, essas linhas guias rosinha já vai mostrando para você se está centralizado ou não. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui um título. A primeira coisa que eu vou fazer é tornar ele visível, né? Eu nem vou mudar o conteúdo dele ainda, tá certo? Vou só tornar ele visível. Então, como esse texto está selecionado aqui, veja só, a abinha aqui, ó, na lateral direita, já adicionou uma abinha Design, veja só. Então, aqui eu tenho opções de posição, de largura, rotação, de flip, né, que é fazer o texto virar, né, dar uma, olha lá, ele vira, tá certo? Então, ele tem essa opção aqui.
uma opção customizada. Eu posso aqui trabalhar com a questão de adiantar a imagem para cima, para trás, né, de outro elemento, ok? A opção de wrapping, para quem não trabalha com isso aqui, é a opção de quebrar parágrafo, né? Então aqui ele não vai, aliás, ele vai quebrar e aqui ele não vai quebrar, tá certo? Então vamos lá, não vamos perder muito tempo aqui não, porque tem muitas opções aqui, a maioria você resolve clicando e arrastando aqui com o mouse. Então eu vou colocar um título aqui, né, uma fonte para esse título, eu vou usar a Montserrat, que é uma fonte bem famosa, e ela tem uma legibilidade muito boa. Então eu já coloquei Montserrat aqui, ó, a tag H2, eu posso até mudar para H1, porque como a gente vai trabalhar com título, é interessante sempre trabalhar com H1. Ó, eu estou aumentando aqui o espaço do texto porque ele está quebrando. Ó, a gente está na opção Wrapping ativada, então ele quebra a linha. Ó. Se tivesse desativada, ele meio que não ia, não era para quebrar, né? Mas ele está quebrando. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora eu tenho a opção aqui de alinhamento, vou manter centralizado aqui e centralizei aqui. Agora, para a gente ver, vou mudar a cor, vou colocar um branco. Ok. Legal que esse plugin, ele tem essa opção aqui, ó, meio que um histórico de cores, né? Ou cores recentes. Então, quando você trabalha com uma cor, você pode reaproveitar em outro elemento, porque ele deixa aqui, ó, cores recentes. Isso eu acho bem legal. Então, vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui, ó, 55. Vou aumentar aqui a caixinha. Vou alinhar aqui. Prontinho. E eu vou editar esse texto. Agora eu vou colocar aqui, ó. Criação de sites WordPress. Pronto. Quebrou aqui para mim, tá certo? Ó. Beleza. Deixa eu alinhar ele aqui certinho. Criação de sites WordPress. Vou adicionar um outro texto aqui, ó. Alinhei. Vou mudar a cor aqui para o branco. Agora, como é um subtítulo, eu posso manter esse Open Sans aqui, só vou deixar um pouquinho mais nítido, aumentar aqui, centralizar, e eu vou alinhar. Agora eu dou 2 cliques aqui, ó, e começo a edição. Invista na criação de um site profissional para seu negócio. Hoje mesmo. Beleza. Ponto final aqui, a gente aumenta aqui, ó. Clico fora, clico e arrasto para centralizar. Muito bem. Aqui mostra a distância, então eu consigo padronizar até isso. Então eu tenho 40 pixels aqui de distância do título para o subtítulo, tá certo? O WordPress aqui está escrito errado. Agora tá ok. E vamos lá. Clicando aqui, eu vou continuar clicando aqui no título principal para poder mostrar as outras opções que a gente tem. Então a gente tem uma série de opções. A gente parou aqui em tipografia, certo? Muito bem. A gente tem a opção de adicionar sombra no texto. A gente tem a possibilidade de trabalhar com a opacidade, opção de blend mode, né, que é aqueles efeitos, multiply, screen. Então a gente tem essa opção aí. Colocar um background no texto, isso aqui eu acho bem interessante, só que eu não vou usar. Mas eu acho bem interessante dependendo da situação, porque aí você pode colocar, veja só, uma cor de fundo aqui, um espaçamento em volta e arredondar, caso você queira ter um impacto maior no seu título, veja só. Então, se você quiser adicionar um impacto maior no seu título, você pode trabalhar com essa opção aqui. Muito cuidado, né, para você não deixar o seu site muito papagaiado, porque isso aqui atrapalha bastante. Então, é interessante que você tenha noção de design para poder trabalhar com isso aqui. Então, veja só, consigo mexer aqui bastante nesses recursos, ó. Deixa eu voltar aqui, prontinho, deixa eu para poder colocar esse título aqui em uma linha, ó. Você tem N recursos aqui, né? Tudo bem que o meu título ficou horroroso, mas serviu para te mostrar aí das opções que você tem de edição. Então vamos continuar aqui, ó. Tem o background aqui, a gente pode trabalhar com bordas também, ó.
Só para mostrar para você. Vamos colocar uma borda aqui mais grossa para você poder ver, tá certo? Ó, bem bacana isso aqui. E a gente tem N outras opções, ó. Sombra para essa caixa aqui. Esse fundo é bem legal, que é o Blur Background, ou seja, eu consigo adicionar um efeito de desfoque nesse fundo, quer ver? Eu vou pegar aqui, eu vou diminuir a transparência e a gente coloca aqui um efeitinho, vamos editar, ó, vou aumentar o blur. Veja que o computador aqui atrás ficou desfocado. Isso aqui é bem legal, tá certo? A gente pode ainda trabalhar para aumentar o brilho nessa área somente, ó. Então, assim, você tem muito recurso, vai aí da sua criatividade, tá certo? E é muito fácil editar. E a gente ainda tem mais alguns filtros aqui, ó. Mais algumas opções de filtro aqui, tá certo? No entanto, se você for utilizar tudo, provavelmente vai aumentar o peso desse slider, vai sobrecarregar o carregamento da página, então é interessante você trabalhar com moderação, tá certo? Então eu vou desabilitar isso aqui, ó, e vou deixar esse slide aqui com uma opção bem bacana, ó, vou colocar sem cor de fundo aqui, uma bordinha branca, e o texto pode ficar no branco. Então, recomendo fortemente que você explore todas essas ferramentas, porque a gente trabalhou nada mais, nada menos que cor do texto, família tipográfica, tamanho do texto, tamanho, né, da caixa aqui, ó, o fundo com cor ou sem. Então, tudo isso aqui é muito simples de se trabalhar. É tudo intuitivo, ó, borda, cor da borda, estilo da borda, se a o tamanho da borda, né? Então, assim, é muito fácil de você trabalhar com isso. Ok, então além dessas opções aqui, ó, a gente tem algumas opções que é o Options, né, a abinha Options, para você trabalhar aqui no responsivo, né? Caso você queira esconder esse título em alguma das opções do responsivo. Se você quer que esse texto fique visível em todos os slides, isso aqui é bem legal. Se você quer adicionar um link somente nesse título, então você tem uma série de recursos aí. Fique atento com essas possibilidades. A gente tem opções aqui no hover, né? Então, se você quiser, por exemplo, quando o visitante passar o mouse nesse texto, ele mude de cor, o background mude de cor, ou fique transparente, ou aumente de tamanho, você tem aqui as opções, tá certo? Basta que você habilite aqui, ó, o hover, ok? As opções de animação, pelo menos para os textos, estão ativadas, tá certo? Você pode utilizar uma opção aqui, ó, clicou aqui, você escolhe qual opção você quer, ó, fade, fade in fast, fade in slow, bem devagarzinho, tá certo? E uma opção de animação de saída. Veja só, você ainda pode colocar aqui, ó, caso, né, ó, assim que o slide acabar, o texto vai saindo, né? Então isso aqui é bem legal. Vai de você saber configurar aí para deixar o seu slide incrível. A gente tem essa última abinha aqui, né, que são ações ou action, né? Então, assim, essa abinha ela já é mais avançada, então ela adiciona uma ação dependendo de como o visitante interage com esse texto. Então, você pode adicionar aqui, ó, um gatilho para ir para a URL e tal, né? Vou dar um exemplo com base no que eu estou vendo aqui, né? Vai para a URL e tal, depois do clique. Então, eu adiciono aqui, ó, e aí, quando a pessoa visitar o seu site e clicar nesse título aqui, vai disparar um gatilho. Ele tem vários tipos de ações aqui, ó, mostrar ou esconder elementos, controlar o slide como um todo, fazer um scroll, ir para outro slide, dar play no background, dependendo da ação que o visitante fizer. Então vamos supor que aqui, ó, background video playback. Provavelmente isso aqui eu não testei ainda, mas provavelmente quando o visitante clicar nesse título aqui, ó, vai dar um play em alguma animação, ou quando você passar o mouse em cima, vai dar o play em alguma animação, tá certo? Em algum vídeo de background. Ou você pode colocar para a página dar um scroll, né? A página vai para determinada seção do site, se você clicar ou passar o mouse e tirar de cima desse título. Então, é para isso que serve a abinha Actions. Beleza.
Então, agora que a gente viu todas as opções aqui de customização de um texto, o que ficou faltando agora, que é o mais interessante, né? É a opção de botões. Ó, eu vou adicionar aqui, eu estou pulando aqui, mas não esqueci não, tá? Eu vou só adicionar aqui um botão, porque é o que mais a gente usa. Então, vou adicionar aqui, vou aumentar ele um pouquinho, veja só. E agora a gente tem que trabalhar aqui também com o texto. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, Montserrat. Ok, vou colocar um peso aqui e vou colocar um tamanho aqui, vamos ver, 30. Pronto. Vou até colocar mais peso aqui. Agora ficou demais. Vamos diminuir um pouco. Bold, em vez de 30, 25. Ok, tá bom. Pelo menos para a situação de exemplo, isso aqui tá legal. Outra coisa que eu posso fazer é fazer isso aqui, ó. Clicando e apertando Shift, eu posso ir selecionando tudo. Então, eu posso fazer o alinhamento de tudo ao mesmo tempo, ok? Então, eu posso fazer uma seleção de vários elementos e ainda posso agrupar, veja só, e posso travar também, né? Para não correr o risco de editar ou mudar de posição sem querer. Então, isso é bem legal. Então, eu tenho até a opção de Group aqui. Mas, no entanto, só isso aqui para mim já está beleza. Vou fazer o quê? Vou diminuir um pouquinho isso aqui, ó, porque eu estou achando muito grande. Diminuir aqui, vamos diminuir. Ó, achando muito grande ainda. Apesar de ser um exemplo, né, a gente não precisa também fazer um negócio todo feio. Então, ó, veja que aqui tá com uma diferença na altura, né? E a gente sabe que um bom designer, né, um bom web designer, sempre se preocupa com essa questão dos espaçamentos. Então agora eu tenho o espaçamento certo, veja só que o nosso conteúdo ficou muito mais harmonioso, né? A apresentação dele ficou muito mais harmoniosa. Muito bem, então agora vamos voltar aqui para a edição do botão. Então, para editar um botão, eu tenho também algumas opções. Vamos lá. Eu tenho aqui a aba Design, que basicamente é a mesma, né, aqui do texto. Veja só, eu escolhi aqui a família tipográfica, eu tenho aqui a opção de colocar sombra no texto, de opacidade, cor de fundo do botão, o pad interno, né, que é esse espaçamento interno. No entanto, aqui, esse espaçamento interno, eu trabalhei aumentando aqui, ó. Então, já ficou meio que desnecessária essa opção. Adicionar uma borda. Então, aqui eu tenho as mesmas opções quando eu trabalhei com texto, certo? Ok. Então, aqui vamos para o Options. Eu tenho mais opções, as mesmas do texto, certo? E aqui eu vou precisar habilitar o hover. Por quê? Porque quando a pessoa passar o mouse no botão, ele tem que mudar o estado dele, o design dele, para a pessoa identificar que é um botão, né? Então, vamos lá, habilitei o hover aqui, a cor ficou no branco, e eu posso colocar o azul, só que dessa vez eu coloco um azul mais escuro, ok? Muito bem, então, ó, quando a pessoa passar o mouse, se bem que aqui não está funcionando, né? No caso, é só clicando aqui no preview, aí a gente vai ver. Mas vamos aguardar. Então, muito bem, eu tenho aqui a opção do hover ativada, tá aí belezinha. Tem a opção de animação também, né? Caso eu queira fazer com que esse botão tenha uma apresentação animada para deixar muito mais interessante, eu posso escolher o que? Uma animação de entrada e uma animação de saída. E eu tenho também os actions, né? Que é outra coisa que eu falei anteriormente, né? Você pode adicionar mais funções e interatividade em cada um desses elementos. Muito bem, agora que aí tá tudo bacaninha, vamos ver como que ficou esse slide aqui e eu quero testar também como que ficou o hover nesse botão. Então, eu vou vir aqui em cima, vou clicar no botão Preview, vamos ver como que ele vai apresentar para a gente. Então, vamos lá. Tá abrindo aqui, né? Tá carregando a telinha. Agora a gente vai ver como que vai funcionar esse slide aqui. Ó, ele meio que já deu um bug aqui, não carregou a imagem de fundo, tá certo? Mas a animação aqui funcionou. Ó, carregou agora. Então, assim, pode acontecer de dar uns travamentos assim, tá? Mas não se preocupa, isso aí é porque ele está carregando o slide dentro de uma interface que está dentro de outra interface. Então, realmente vai exigir mais do seu computador, vai exigir mais aí da sua conexão de internet, né? Porque não é fácil.
Então, agora que eu já vi que está funcionando beleza, posso vir aqui no xizinho, fechar. Opa, eu não vi como que ficou na versão tablet, né? E para celular, mas a gente tem também essas opções disponíveis aqui. Veja só. Eu posso, inclusive, abrir uma nova tab aqui, né? E uma nova aba, tá? Mas eu preferi abrir isso dessa forma aqui. Então, vamos lá. Aqui no tablet ele ficou legal e eu tenho para celular que não ficou muito legal. Então, eu vou precisar trabalhar a edição desse design para o responsivo. Então vamos lá, vou vir aqui no tablet, ó, o tablet ficou legal e no celular não ficou. Então vou precisar editar aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos diminuir, né? Vamos colocar aqui um texto menor, ó. Vamos fazer a edição normalmente. Então, vou vir aqui, vou diminuir. Porque aqui eu diminuí, mas tem que diminuir o texto também. Colocar menor. Eu recomendo sempre que você mantenha no mínimo o tamanho 15 ou 16, tá? Para não ficar muito pequeno o texto. O botão ele já pode ser maior, porque agora ele vai ser clicado, né, com o dedo, então ele pode ser maior, não tem problema. Mas mesmo assim eu recomendo que você dê uma diminuídazinha básica, mas não muito no botão, mas nos textos pode diminuir aí com vontade. Muito bem, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Abrir aqui, para ficar pelo menos em 2 linhas. Ok, tá tudo alinhado aqui. Agora eu tenho aí o meu slide pronto, né, para para a versão de celular, tablet, celular e desktop. Então tá tudo ok. Lembrando que aqui ele tem esse scrollzinho aqui embaixo, ó, justamente para a gente poder ver o Content Area aqui. Ou se você preferir, você pode clicar nessa abinha e aí a gente vê o slide completo. Muito bem, agora eu posso vir aqui em cima e clicar para publicar. Pronto, tá salvo aí, tá certo? Tenho aí o meu primeiro slide pronto. Agora vamos dar uma olhadinha nessas duas outras abas que ficaram aqui, né? Eu tenho aqui a opção de vídeo, onde eu posso embedar um vídeo. Aí vai funcionar basicamente como a questão das imagens, né? A gente pode arrastar um vídeo aqui para colocar, ó, só que é na versão paga, né? Isso aí eu não tinha visto. Então não tem como trabalhar com vídeos nesse sentido, porque ele tem na opção paga. Muito bem, mas lembrando que você tem essa possibilidade aí, ok? Vamos lá, a gente tem também a opção de trabalhar com shapes, ou seja, você quiser adicionar um shape aqui, ó, isso aqui eu achei fantástico, porque muitas vezes a gente quer colocar um shape assim para dar um suporte no texto e fica muito complicado fazer isso manualmente, né? Então, com esse recurso aqui, a gente consegue adicionar formas, né, ou shapes para poder dar esse suporte para a gente. Então, eu posso vir aqui, deixa eu colocar aqui uma transparênciazinha, só que ele está por cima, ó, ele está por cima. Então, lembra que tem esse arranjo aqui, ó, posso mandar ele para trás, ó, mandou para trás e ficou o texto por cima, tá certo? Então, assim, vai depender muito do seu layout, do seu design, para você criar um banner, né, um slide bem criativo, ó. Lembrando que é preciso fazer toda a edição a todos os modos do responsivo, tá? Não se perca nessa situação, porque senão a pessoa acessa o site pelo computador, vê uma coisa e acessa pelo smartphone e vê outra. Aí quebra essa questão aí do design para as pessoas. Muito bem, agora eu tenho aqui por último, né, a última opção, que é a opção de controles. Então eu posso agora adicionar controles, ou seja, setinhas para avançar, para voltar. E eu tenho também, ó, descendo aqui, as opções de navegação, as bolinhas e aquela barrinha, né, que aumenta, diminui, opção de play e pause, e a opção, né, do indicador de scroll, ou seja, dependendo do banner, se for aquele banner full width, que ocupa a tela inteira, né,
é interessante você colocar esse ícone aqui para mostrar para as pessoas que o site ainda tem mais conteúdo para baixo. Principalmente se o seu banner, né, pode ser até dessa forma aqui, só que ele for muito grande, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou adicionar aqui uma opção já pronta, né? Eu posso adicionar individualmente as setinhas, eu posso adicionar essa situação aqui. Eu gosto já de adicionar aqui, ó. Ele vai adicionar para mim, já colocou aqui, ó. Só que eu não estou conseguindo enxergar, né? Então, ele já adicionou aqui para mim. Eu vou até ver aqui onde que está. Deixa eu fechar aqui, ó. Provavelmente ele adicionou aqui em cima. Eu tenho que descobrir onde é que está. Vamos começar pelas bolinhas, né? Que a gente já viu. Então, eu já vou colocar elas aqui embaixo, ó. E subir só um pouquinho. Subir aqui com a setinha do teclado. E vou mudar a cor, ó. Vou colocar aqui um branquinho. Que aí eu consigo ver. Pronto, ó. Esse aqui nem ficou legal, mas aí, agora sim. Então eu consigo configurar aqui. Lembrando que, né, mais uma vez, tudo que você seleciona aqui, essa barrinha vai mudar as opções. Então você tem opções de configuração, ó, tem opções aqui de posicionamento, né, no eixo X e no eixo Y. Eixo X é esse eixo aqui, ó, na horizontal, e o eixo Y é na vertical. Eu tenho as opções de arranjo, né, de jogar mais para trás ou mais para frente. A opacidade, a cor das bolinhas, né? Então, aqui é a cor ativa e aqui é a cor padrão, certo? E eu consigo até colocar um background para tudo isso aqui. Então, isso é bem legal. A gente tem mais opções aqui, né? Então, recomendo que você navegue por isso aqui. Muito bem. Agora, a gente tem que encontrar aqui, tá aqui a setinha. Tem uma setinha aqui, provavelmente a outra está no mesmo sentido, ó. Então eu consigo colocar aqui, deixa eu colocar uma corzinha branca aqui e uma corzinha branca aqui, ó. Eles não têm background, tá certo? Mas se eu quiser colocar, eu posso colocar uma corzinha mais interessante aqui para ambos, ó. E tenho as mesmas opções dos outros. Não vou me alongar porque já falei demais aqui dessa abinha de edição, mas recomendo que você faça o teste. E com isso, a gente tem o nosso primeiro slide. Então, vou vir aqui, ó. Depois que eu fiz essas alterações, eu já vou salvar. Lembrando sempre disso, ok? Muito bem. Depois que você fez tudo isso, você tem o seu primeiro slide pronto. Agora, você pode partir para a criação do segundo slide. Muito bem, para criar o segundo slide, você tem duas opções e eu vou te falar qual que é a minha preferida. Você tem a opção de vir aqui embaixo e clicar para criar um novo slide, tá certo? E aí você vai criar um slide todo em branco, do zero, certo? Ou você pode vir aqui, ó, clicar e duplicar esse slide. Lembrando que, fazendo isso, você mantém o padrão, você só muda os conteúdos. E aí você agiliza o seu processo de trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, dupliquei o slide e ele tem outro slide aqui para mim. Veja só que aqui mudou para 2, tá certo? Ó, se eu clicar aqui, ele mostra quais os slides que eu tenho. Eu estou no slide 1 agora e aqui eu estou no slide 2. Então, vou voltar aqui, estou no slide 2 e agora eu vou mudar essa imagem de fundo. Então, eu volto aqui para fotos, tenho aqui o website ainda, certo? Vou escolher essa imagem aqui, ó. Cliquei nela, ele trouxe. Agora eu clico com o botão direito e defino ela como um background, ó. Já adicionou para mim. Pronto. Agora eu só mudo os textos, né? Mudo o conteúdo aqui. Ah, Fred, eu não quero mais esse título. Muito bem. A gente pode mudar aqui, ó, o design dele, criação de sites WordPress. Agora eu posso criação de sites com Elementor. Pronto. A gente tem aí um outro título. E aí você pode, né, customizar da maneira que você quiser. Vamos só alinhar aqui tudo certinho. Ó, ok, vou diminuir aqui. Ó, essa característica de diminuir o título, eu ia fazer, mas não vou porque eu me lembrei que eu quero manter um padrão. Então eu não vou diminuir aqui o título. Vou manter o mesmo tamanho porque quando as pessoas passarem
de um slide para o outro, vai ficar com o título, né? Com o título diferente. Então eu quero manter o mesmo padrão. Veja só um detalhe, eu troquei aqui, ó, só que agora que mudou, mas havia repetido a imagem de fundo, então pode acontecer isso, tá? Às vezes você está trabalhando e o que que acontece? A imagem não muda ou algum elemento não muda, então tenha calma porque ele leva um tempinho para processar. Uma outra coisa que eu observei aqui, ó, que o botão ficou com essa borda, tá vendo? Eu só consegui observar porque essa imagem de fundo aqui, ela é mais clara. Então, eu tenho que tirar essa borda aqui, ó, do botão. Vamos lá, vou aproveitar a oportunidade de te mostrar um detalhe. Esse botão aqui, esses dois botões de setinha e essa bolinha aqui, né, os bullet points, eles precisam estar em todas as páginas. Então, ele precisa estar configurado para aparecer em todos os slides. Oh, desculpa, eu falei páginas, mas é slide. Então, vou vir aqui ó, em Options e ele já está habilitado. Então, certifique-se disso, de manter essa opção aqui, ó, mostrar em todos os slides, tá certo? Porque isso aqui é uma característica de navegação. Então, isso aqui tem que estar visível em todas as páginas. Ou, desculpa, falei de novo, slides. Muito bem. Feito isso, eu tenho agora 2 slides prontos, né? Eu não vou editar aqui porque a lógica você já entendeu. Então, eu vou vir aqui em publicar, publicar alterações. E agora eu vou inserir ele dentro de uma página. Então, eu vou vir aqui, ó, vou só fazer o seguinte, vou copiar aqui, abrir o meu WordPress, vou vir aqui em páginas, adicionar nova página. Vamos trabalhar com o Elementor, ó, adicionar com o Elementor. Eu vou colocar só um nome aqui, ó, Slider Depictor. Pronto. Publiquei, publiquei. Ok, vou mudar aqui o modelo, vou colocar Elementor Canvas, né, porque eu não quero nem cabeçalho nem rodapé. E agora eu vou clicar aqui com o botãozinho, né, editar com Elementor. Então vamos abrir aqui a interface de edição do Elementor para adicionar o meu novo slider, né? Ok, estamos aqui. Eu posso já adicionar aqui uma estrutura, né? Olha só, esse ambiente de teste que eu ainda estou usando seções e colunas, né? Estou aproveitando do outro vídeo. Mas o certo é colocar aqui os containers já. Mas tudo bem, vai dar para o gasto aqui. Depictor. Eu escrevo aqui, ó, ele já adicionou uma ferramentinha ao meu Elementor. Eu arrasto para cá, ó. Feito isso, eu venho aqui e seleciono o slider que eu criei e ele aparece aqui para mim. Veja só, já tenho aqui o meu slide, né, o meu slider funcionando com os 2 slides que eu criei, ó. Certo? Então, assim, é bem bacana isso aqui. Você tem aí um mundo, né, de possibilidades com esse slide. Só que você está vendo que, deixa eu até publicar aqui, ó, atualizar. Ele tem um probleminha. Deixa eu abrir aqui, ver mais, né? Web, ó. Ele não está com o scroll infinito. Ele parou aqui, né? Isso aí não é legal. Então vamos voltar lá pro slide, né, para a interface do plugin. E eu tenho aqui mais algumas opções, ó, options. Então vamos lá. Aqui eu estava na opção de slides e agora eu tenho opções. Ok, eu tenho aqui as primeiras opções. Opções gerais. Então eu tenho aqui aquelas configurações do início, certo? Para poder configurar, ok? Eu tenho também opções de configuração de tamanho para as versões do responsive. Então, ó, se eu quiser mudar a altura, vamos supor aqui no celular, eu vou mudar para 500 a altura. Ele vai diminuir aqui para mim. É porque eu não preciso daquela tela toda, ó, ele diminuiu. Aí eu tenho que voltar lá e configurar novamente, tá? Tem que voltar e ajustar o design todinho novamente para ficar tudo bonitinho aqui. Depois eu volto e configuro isso. Mas vamos lá. Ok, voltar aqui para as configurações. Navegação. Então eu tenho aqui a opção de Auto Slideshow, certo? Então ele já vai iniciar o slideshow automático.
Pausar, né, no último slide, não. Loop Navigation, sim. Pode manter isso aqui habilitado. Essas outras opções aqui você pode manter, elas são autoexplicativas, né? Swipe Navigation, caso você queira passar com o dedo. Mouse Swap, Touch, ok. Ativar a navegação pelas setinhas do teclado e pelo scroll do mouse, né? Ativar a navegação pelo scroll do mouse. Então, eu mantenho essas opções aqui do jeito que está aqui, porque já me serve, certo? Vamos voltar aqui para as configurações. Sliding Transitions, né? Então, eu estou usando aqui o efeito básico de quando passa um slide para o outro. Eu tenho algumas opções aqui, ó, Fade, Mask, Transform. Vamos colocar um Fade aqui para ver como que fica. Coloquei aqui, mudei, ó, ele só dá uma esfumaçada e aparece o próximo slide. Veja só, bem simples, né? Caso você queira mais opções, aí vai ter que comprar a versão Pro. Muito bem, a gente tem aqui as opções de load, né? Eu gosto de utilizar essa aqui, ó, acho bem bacaninha esse load aqui, em vez dessas bolinhas, eu gosto dessa aqui, ó, fica tipo um pinguim. Só que o objetivo disso aqui é nem aparecer, tá? O ideal é isso aqui nem aparecer, que o slide seja bem rápido. Aqui a gente tem algumas opções avançadas que aí envolve CSS e etc. Então isso aí é mais para quem é web designer. E aqui é algumas configurações de callbacks que é para quem é programador. Então eu nem vou abordar isso aqui porque já é muito avançado, tá certo? Agora eu vou voltar aqui para slides, para visualização do celular. Veja só. Vou apertar aqui Shift para poder pegar tudo aqui, ó, e alinhar tudo certinho. Muito bem. Essa bolinha aqui, ela tá ficando aqui, mas aí é legal a gente ocultar essa setinha na versão de celular, certo? Para tablet aqui, deixa eu ver, aqui tá desalinhado. Deixa eu centralizar aqui. Ó, a bolinha aqui também está desalinhada. A bolinha aqui agora tá certa, ok. E aqui no tablet, ó, a bolinha aqui. Aqui no tablet, ou no celular, eu posso colocar essa setinha aqui embaixo, se eu quiser, né? Para a pessoa não precisar ficar com ela em cima. Então, aí eu já resolvo essa situação, mantenho aqui. E agora é só vir aqui. Ah, tem o outro slide. Eu estou no slide 2. Slide 1 aqui. Vamos configurar ele certinho. No tablet aqui. Centralizado, ok. No computador tá ok também. Deixa eu fechar aqui a abinha que fica melhor para ver. Ok. Então aí eu tenho todas as versões configuradas, tanto o design quanto o funcionamento. Atualizei. Agora eu posso vir aqui e vou recarregar. Vamos ver como que ele ficou? Ó. Agora ele está com loop infinito e ele está passando a animação sozinho também, tá certo? Muito bem, com isso você conclui aí a criação do seu slide. Você pode, como eu disse, né, nesse tutorial eu preferi abordar a criação do slide do zero, tá? Mas caso você queira, você pode também usar algumas das opções prontas, né? Então, depois que eu criei aqui, ó, ele até ficou disponível para mim, eu posso aqui deletar, duplicar, eu posso fazer a importação de um outro, clicando aqui, ó um scrollzinho aqui, bem escondidinho, a gente tem a opção de exportar esse slide para poder usar em outro site. Continuando o que eu ia falar, né? A gente tem a opção de trabalhar com a criação de um novo slide usando algum que já esteja pronto. Aí é o mesmo princípio, você vai usar, você vai importar e vai editar da mesma maneira que eu mostrei, né, quando criei o slide ali do zero. Então, as ferramentas serão as mesmas, você já pegou o jeito e vai conseguir aí adaptar um desses modelos aí pro seu site, para a sua realidade, para o seu contexto, tá certo? Muito bem, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa ferramentinha, né, esse plugin do Depicter Slider, ele é muito interessante. Te dá aí N possibilidades e o melhor é que ele tem uma versão gratuita muito fácil de usar, né? Como vocês puderam ver, é muito fácil criar sliders, usar modelos prontos, enfim.
Você vai ter aí uma solução, uma alternativa muito mais econômica do que o Revolution Slider, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress. Se você ainda não é inscrito do canal, já clica aqui embaixo para deixar o joinha, seguir a gente aí, porque toda semana tem vídeo novo no canal, e aproveita para clicar no sininho para o YouTube te manter informado de quando esses novos vídeos sair, tá certo? Bom, te vejo no próximo tutorial. Tchau!